Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que o link do episódio completo estará na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Mas no Supremo, o Gilmar Mendes ficou responsável pelo recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado, retroativo, né, como a gente passou a chamar, que foi concedido para o Flávio Bolsonaro. Porque ele era deputado estadual, virou senador, mas os crimes acusados ocorreram durante o mandato de deputado estadual. Aí o que o Gilmar fez? Engavetou o recurso do MP. E ficou segurando lá na gaveta, enquanto, obviamente, o Gilmar passava a boiada dele. Porque ele está sempre lá para blindar os velhos tucanos. Então, ele está sempre lá ajudando Beto Richa, Aécio Neves, Aloysio Nunes, José Serra. Ele se voltou contra a Lava Jato depois que a Lava Jato atingiu os tucanos. Antes ele era a favor, ele impediu o Lula de tomar posse como ministro, quando o Lula queria ter o foro privilegiado para escapar da cadeia. Então, o Gilmar Mendes engavetou. E aí veio férias, a presidência da turma responsável passou para o Cássio Nunes Marques, que foi quem o Jair Bolsonaro colocou no STF, aí ele adiou, engavetou mais ainda, e aí o STJ aproveitou toda essa brecha. Isso assim, caiu com o Gilmar em janeiro do ano passado, é mais de 1 ano e meio engavetar. Durante esse processo, teve um outro julgamento, lá de um sujeito chamado Márcio Bittar, que era deputado federal, virou senador. Aí o STF deu uma decisão, não, precisa manter o caso dele, estava sendo acusado lá de mau uso de verbas também. Tem que manter o caso dele no Supremo, então mantém o foro privilegiado, porque os crimes aconteceram quando ele era deputado federal, mas ele virou senador, então o Supremo decidiu manter o foro privilegiado. E aí vem o STJ e fala, não, o caso do Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual, virou senador, não é a mesma coisa. Mas aí fala, não, mas por analogia e tal, é mandato cruzado e tal. Sendo que o que o STF tinha decidido em 2018, desculpe me estender, mas é que esses casos são meio complexos, mas é só para dar uma dimensão, né, da quantidade de manobras. O que o STF tinha decidido em 2018 não era nada disso. Era que deputados federais e senadores que são acusados por algo que aconteceu nos seus mandatos, mas que saem do mandato, seja porque acaba, seja porque renunciou, ou qualquer outra coisa, eles perdem o foro privilegiado no STF. Então, o caso deles é remetido para o juízo de primeira instância. Foi só isso que o STF decidiu, sem pensar em todas as outras possibilidades. Quer dizer, o deputado estadual que vira senador, ele não pensou nisso. Ele só decidiu aquilo ali. Aí você deixa uma série de brechas e o STJ julga o caso do Flávio Bolsonaro antes do STF ter decidido exatamente o que deve ser feito, faz uma analogia no caso do mandato cruzado e tal. E aí, o que é mais importante disso tudo, se você não entendeu nada, presta atenção agora. É que ele fala assim, olha, tudo que foi decidido até aqui, todas as provas que foram coletadas têm que ser jogadas no lixo. Estão anuladas, porque esse juízo de primeira instância não era o competente, não é no sentido de qualidade, tá? De jurisdição, para fazer essa investigação, para comandar essa investigação. Então, eles tomam uma decisão a partir de uma regra inexistente, que passa a ser criada agora, que passa a valer agora, e usam essa regra para trás. Então, você passa ali anos fazendo uma investigação e coletando todas as provas. Quem quer, olha, procure no Google, íntegra denúncia Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Você vai ver lá provas cabais da ladruagem no gabinete. Você vai ver lá foto até do Fabrício Queiroz pagando na agência bancária mensalidade da escola das filhas do Flávio. Ele pagou também plano de saúde, ele fez depósitos nas vésperas de quitação de imóvel. Então, eles tinham um esquema de você roubar a folha salarial da turma do gabinete. Então, você empresta um nome como suposto servidor, né, comissionado, que ele chama, é o funcionário fantasma. Ele empresta só um nome, que é para o líder e o operador poderem abrir o cofre público para ter a remuneração para aquela pessoa que supostamente estaria trabalhando. Não estava, a investigação mostrou isso. Ela recebe na conta, saca e entrega o dinheiro para o operador coletar e depois ele faz depósito na conta do líder da quadrilha e tal. Esse é o tipo de esquema que é ladruagem. Você tem um batedor de carteira que está roubando aí na esquina e você tem político que bate muitas carteiras ao mesmo tempo, é o dinheiro dos pagadores de impostos. E você tem um monte de pilantra aí que finge que
esse tipo de ladruagem não é ladruagem, né? É pessoal que fica passando pano para isso. E a investigação ainda mostrou que os funcionários fantasmas realmente não trabalhavam. Quer dizer, tinha gente lá em Resende, 3 horas do Rio, tendo outro trabalho, nunca estava lá na Alerj, pegaram os celulares nunca estavam lá em torno. Então, uma investigação minuciosa, completa, que vai ser jogada no lixo. Agora o MP está pensando no que fazer, como recomeçar. Porque, assim, pode recomeçar, só que você meio que vai bloqueando todos os caminhos. Caralho. E é muito parecido com o que aconteceu com o Lula também. Então, se formou, né, foi a minha análise de 2019, quando isso se formou de fato, essa frente ampla pela impunidade, que reúne lulistas, bolsonaristas, velhos tucanos e centrão. E agora o Bolsonaro está junto de uma maneira imensa aí com o centrão. É que faz todo sentido ter essa parada, porque imagina quem que tá há anos na política e não tem o rabo sujo de algum jeito. Eu acho que todo mundo ali tem, e esse é o medo que eles têm. E, caralho, se a Lava Jato começa a investigar todo mundo mesmo, os caras vão chegar em mim. Porque eu já fiz muita merda. E todo mundo, eu acredito que lá já fez muita merda, né? Pois é, chegou em vários, obviamente tem exceções, são 513 deputados, 81 senadores, a gente torce para ter exceções, tem algumas pessoas ali que estão combatendo, mostrando alguma firmeza moral, mas é muito membro da velha política que tem o seu telhado de vidro e foi acusado, não só pela Lava Jato, várias outras operações, mas aí todos se juntaram para desmantelar essas ferramentas e para que não só eles escapassem do processo, mas para que pudesse haver a reestruturação dos esquemas criminosos. Então você teve governo, e muitas vezes as pessoas querem analisar duas épocas diferentes, mas em que estão acontecendo coisas diferentes. Durante os 4 governos do PT aconteceu uma roubalheira desenfreada, que uniu vários campos, não só os petistas. Durante o governo Bolsonaro é a construção da impunidade. Então você tem a sabotagem de todas aquelas ferramentas que foram usadas para atingir essas pessoas, mesmo que nem todas tenham sido presas. Então você tem um período de roubalheira e você tem um período em que todos aqueles que chafurdaram nessa lama estão unidos para blindar a classe política. É esse período que a gente vive hoje. E, obviamente, uma terceira via precisa apontar isso, né? Mas você tem gente que não aponta.